Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante. E nessa oportunidade a gente vai falar acerca de como está no título, da multiplicação das iniquidades, ou seja, dos pecados, e das suas consequências, obviamente, né? E o texto base é São Mateus 24, 12 ao 13. Vamos dar uma olhada aqui qual vem a ser a... Vamos já a cor ideal aqui para nós fazermos a live. Deixa eu só encontrar aqui. Parece que até hoje está boa, né? Vamos lá. Vou ajustar aqui. Essa aqui tá ruim, vou deixar na normal. Me parece que a normal está mais certa hoje. Vamos lá. Então, meus caros, falar desse tema, né? Que muitos fogem de ouvir e também acabam fazendo com que essa palavra passe desapercebida e não pregue, especialmente os pregadores do último momento, que estão já se aderindo à modernidade e, obviamente, tendo um olhar mais, até eu diria, carnal, natural, do homem pecaminoso acerca desse versículo. A Bíblia nos diz, portanto, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Iniquidade, pecado, né? A palavra iniquidade quer dizer pecado. Multiplicar o pecado, ou seja, não é somar, por se somar o pecado, por ajuntar o pecado, não, é multiplicar. É mais do que somar, ou seja, dá a conotação de uma certa quantia muito grande, ou enorme, por se multiplicar, vai se multiplicando, né, de 2 mais 2, de 3 mais 3 e por aí vai. E é de uma maneira progressiva. Então, é realmente preocupante. Por quê? A iniquidade, o pecado, o prazer dele, e a Bíblia chega a nos dizer que o pecado dá sim prazer, pois em Hebreus fala-se dos heróis da fé, em dado momento vai falar de Moisés, e diz que ele desprezou o gozo do pecado para ser um líder de Israel. E desprezou também um status ao deixar de ser filho da filha de Faraó. Então quer dizer que, obviamente, a pessoa peca não é porque quer, é porque é um prazer. Um prazer que é para a carne uma maravilha. E, assim sendo, a pessoa acaba sendo viciada, acaba não tendo mais autocontrole. E ela peca por mais pecar, e um abismo vai chamando o outro, e vai pecando, vai virando uma bola de neve, vai indo, vai construindo. Né? Quando vai ver, a pessoa já está totalmente com a sua vida distante de Deus, na miséria espiritual e escravizado pelo erro, por errar o alvo. Hoje em dia é difícil as pessoas quererem ouvir a questão de pecado, de erro. As pessoas querem ouvir palavra de prosperidade, de bênção, e não sabem elas que a bênção vem justamente de não pecar, de não errar. Por isso a importância de pregar esse tema. Portanto, a Bíblia nos diz que por se multiplicar a iniquidade, e aí você percebe, é a iniquidade tão somente do mundo, que jaz do maligno, que de fato faz a vontade do Deus desse século, ou é até a iniquidade dos próprios ditos cristãos? Em ambos os casos. A Bíblia chega a nos dizer que há um conflito entre a carne e o espírito, e que nós temos que estar preparados para vencer a carne, crucificar os desejos carnais, as concupiscências carnais. A Bíblia também fala, o apóstolo Paulo, na oportunidade, falando que
Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que não quero, eu acabo fazendo. Exatamente esse conflito entre o espírito e a carne. Mas, contudo, todavia, se nós tivermos sede na palavra de Deus, se nos alimentarmos constantemente, porque o homem não viverá apenas de pão ou de água, né? Como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso realmente que é alimento, a palavra de Deus, praticá-la. Ouvir uma coisa, praticar é outra. Para ser submisso à vontade de Deus, existe, pois, o inimigo que lhe atenta e ele foge quando você, de fato, tem a palavra de Deus na sua vida. Por exemplo, Jesus refutou Satanás pela palavra. E o interessante é que Satanás também usou a palavra para tentar ludibriar e enganar Jesus. Isso configura o que muitos fazem hoje. Pegar um texto fora do contexto, fazer ali uma doutrina e pregar algo que não é da essência de Deus. Ir para o extremismo ou criar heresias para seu benefício próprio, monetariamente falando. Então, meus caros, o pecado está. Perigo moral ao lado, já diz o ditado. Mas nós temos que vigiar. Foi o que Jesus disse. Olhai, vigiai e orai. Você dá uma olhada para ver como é que está a situação. Você não pode ficar com os olhos fechados, né? Os olhos tapados, cerrados, vendados. Você tem que estar olhando. Mas você tem que estar vigiando, que é muito mais do que olhar, apenas olhar. Então você tem que ter a vista espiritual, você tem que vigiar no sentido de exatamente se precauver, né, ou prevenir, tomar precaução e orar para que cada vez mais você tenha a visão espiritual, para que cada vez mais você consiga resistir à tentação, vigiando, né? E você venha a ter mais Deus para ajudar nesse sentido. Então é isso. Em síntese, o que a Bíblia nos fala, tem outras passagens, enfim, para nós não cometermos o pecado e não estarmos de acordo com esse versículo. Multiplicará, ou por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Ou seja, por desejar as coisas carnais ou deixar a carne mais alimentada do que o espírito, é que o amor de Deus, a essência de Deus, tem sido deixado de lado. Eu estava há pouco vendo uma notícia no Google Notícias, um relato de duas lésbicas. Mas o que causa estranheza é que duas lésbicas cristãs, pertencentes a uma igreja que elas fundaram em São Paulo há 7 anos. A igreja Cidade Refúgio. Você talvez já sabe de quem eu estou falando, que se trata da senhora Ana, com H, né? Older, que era uma missionária, que pregava no início dos anos 2000, me parece também no final da década de 90, que Deus teria lhe curado do homossexualismo, que Deus teria, de fato, feito grande coisa na sua vida, por isso que Deus abençoou ela com uma grande família, que ela casou, que ela teve filho, etc. Do outro lado, nós tínhamos uma cantora famosa no meio também cristão, a senhora Rosânia, ou Rosana, parece que esse é o nome dela, lá nos States, possivelmente da Igreja da Assembleia de Deus também. E casada, com filho também, né? Uma benção. E olha o que o inimigo prepara quando a pessoa não vigia. A senhora Landa Rover vai lá fazer a pregação dos Estados Unidos, né? Fazer a obra evangelística ou missionária, e acaba encontrando a senhora Rosana. E tendo, obviamente, ali um afeto aparentemente normal, de amizade, de irmãs em Cristo, mas o inimigo vai trabalhando ainda mais.
ao ponto delas se aproximarem, ao ponto de uma se declarar para outra, e começar a lascívia a vir, os desejos da carne, a sexualidade, e a ponto delas começarem a trocar carícias num hotel, e depois com certo receio, mas iam se encontrando escondidas, ambas casadas, até culminar no divórcio de ambas e no matrimônio das duas, já fazendo 15 anos. Ou seja, ela foi pregar em 2002 e em 2003, ambas estavam separadas e casadas. Olha que absurdo. Aí você pensa, isso é de Deus? O que a Bíblia diz a respeito do casamento? Só na questão do casamento. Nem precisa nós analisar o aspecto da homossexualidade, né? O que a Bíblia diz? Se o homem, aliás, o homem e a mulher que casar, que o homem não separe. Casamento que o homem separe. O que uniu Deus, o homem não separa. Ali foi o homem, foi a mulher que separou. Foi por conta do seu desejo carnal de lesbianismo, que talvez não estava tão curado assim. Hoje eu falei, né, aí nos vídeos, acerca das falsas conversões. Essa talvez seja uma, da senhora Landa Holt. E é o que está aí no título: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Ao ponto do prazer carnal do lesbianismo ser melhor e maior do que o amor que ela teria que dar para o seu marido, já que estava casada, e para os seus filhos. Aliás, ambas, porque a outra, sua parceira, também estava casada. Então veja que absurdo. O inimigo entrou nelas e fez o quê? Elas se separarem para casar. E aí elas dizem que é tudo de Deus, que agora elas vê a Bíblia de uma outra maneira, né? Tem até a chamada teologia, inclusive, e que diz que Deus aceita. Uma coisa é Deus respeitar a pessoa, porque Deus respeita todos nós, Deus dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos. Uma outra coisa é Deus concordar com o pecado. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você encontra a questão da homossexualidade. Pelo menos na lei e também na graça, que Deus é contra. Então, Paulo estaria sendo errado quando ele disse que não entram nem os efeminados, nem os sodomitas. Ah, mas ali não fala de mulher, mas em Romanos fala claramente as mulheres invertendo a ordem natural, né, cometendo torpezas entre si, ou lascívias entre si, e homens, etc. Para pensar. Então, Paulo falou ali exagero. Eu já vi gente comentando acerca disso, dizendo que o apóstolo Paulo ele era um sujeito ditador, um sujeito muito rude, muito severo, e o que boa parte que ele falou não era de Deus, era dele próprio. Mas Paulo sempre dizia, pelo menos na questão do casamento, ele disse, ó, manda eu, aliás, manda o Senhor. Agora aqui não manda o Senhor, manda eu, que é bom que o homem não se case. Quando ele falava dele próprio, a sua opinião, ele dizia que era ele. Quando era de Deus, era de Deus. E naquele caso específico ali aos Romanos, foi um recado da parte de Deus. Em Coríntios, quando ele também fala, não erreis os devassos e tal, porque se não entra no reino de Deus, não é ele que está falando, é o próprio Deus. Quando lá em Apocalipse fala também, né, que os efeminados, enfim, os sodomitas, os mentirosos, etc., também é Deus. Então vão inverter isso, vão rasgar? Ah, a Bíblia foi adulterada. É os pensamentos que estão aí. E é isso que configura o multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Por que tem se esfriado? Porque, de fato, como nesse caso aí dessa mulher, ela não respeitou, inclusive, seu esposo. Ela não respeitou, inclusive, aqueles que confiavam nela. Ela foi hipócrita. Se multiplica o pecado, o amor de muitos se esfria. Perdeu o amor. O amor, temor a Deus. Porque se você ama a Deus, teme a Ele e guarda seus mandamentos. Até esse amor para com Deus ela perdeu. Quanto mais para com o próximo. E são alguns exemplos. Né? Depois tem a questão do mau testemunho. Né? E com certeza essas duas ensejaram ou deram motivo
para outras fazerem a mesma coisa e dizer que estão com Deus. Na democracia, a gente tem que aceitar, né? E falar o que eles querem falar. É uma democracia, criar uma instituição para esse movimento LGBT, e, de acordo com a lei, ok, mas de acordo com a palavra, não está tão ok assim, né? É claro que eu não vou julgar, quem julga é Deus. Agora, eu sei que quando a pessoa permanece no pecado, ela já está exatamente se auto-julgando. Ela já está evidenciando o caminho dela, se não se arrepender. Outros exemplos de configuração de se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos tem esfriado. Pastores que outrora pregavam o evangelho por temor, amor, realmente com propósito, mas mudaram. Mudaram porque o evangelho puro e simples não dava rentabilidade. Isso que eu faço aqui também não me dá. Eu estava vendo hoje um canal, o sujeito colocando lá que não era só nesse, tinha outros canais também. Que aquela facada no Bolsonaro foi falsa. Foi fake. Ok, a opinião dele, não vou divergir. Mas tudo aponta que não foi. Outro dizendo que a Joyce Halfman, não sei como é que é o nome dela, estava também forçando aquela tentativa lá de golpe nela, ou terrorista, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, tudo por conta do viés político. Talvez se ela não tivesse a questão política, né, não tivesse ligada com a política, nem o Bolsonaro, eles acreditariam na facada que levou e no outro caso também dela. Mas um exemplo, tá? O que eu quero dizer? Isso é para todos. Que por conta dos nossos gostos, né, ou políticos, as nossas preferências, nós acabamos criando deuses, criando coisas que não são perfeitas. São ilusórias, são enganosas, como se fosse verdade. Nós acabamos criando, pelos nossos próprios caprichos, os nossos próprios deuses. E eu ficava pensando, aquele camarada que estava falando, ele disse ser cristão. Mas o bom cristão, ele não suspeita mal. Se for evidenciado que aquilo é uma verdade, como que ele pode dizer que não é? Ainda que possa ser mentira. Outra coisa, a gente não deve pautar por mentiras, porque todo aquele que comete e pratica mentira é réu de juízo. Então veja, é um dos exemplos. Mas eu estava falando do pastor. Pastor que prega um evangelho assim simples, sem sensacionalismo, né? Se falar muito rápido não dá. Sem auê, sem teatro, sem teologia da prosperidade. Como é o evangelho? Não tem audiência. Ah, mas vai um pregar aqui. Olha, Deus está contigo. E Deus está me revelando agora que Deus vai te dar um carro para você. E vem aqui na frente correndo, dê uma oferta de R$ 50 que você vai ter 50 mil amanhã na conta bancária sua. Ô, glória! Né? Aí você vai ver, obviamente, nada acontece, porque não é de Deus. Agora, esse evangelho aí, anátema, maldito, a maior parte da porta larga, até eu diria, está entrando, está indo. Ah, mas isso que você está falando em pleno século XXI, isso é muito antiquado, isso é muito velho, antigo, demodé, né? Então, o evangelho é demodé, Jesus Cristo é demodé, né? Retrógrado. Jesus Cristo não tem a questão de velho com ele. Nem Deus, nem o Espírito Santo, porque são ad eterno. Nós envelhecemos. Nós temos aí um corpinho mais ou menos razoável. Quando somos crianças, adolescentes, meia-idade, passa essa meia-idade, começa a vir a velhice. E aí tudo muda, né? Vem a caduquice, vem as insanidades, vem tudo. Mas o Evangelho, apesar que para nós seja antigo, entre aspas, não é antigo, é novidade de vida. Porque Deus é eterno, foi a mensagem dele. Né? E Deus é novidade sempre. Deus não tem aquela questão ranzinza de um velho, de teimosia. Não, o Evangelho é de livre e espontânea vontade. E Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Nós mudamos por conta das fases que nós estamos aqui para passar.
Aliás, eu via já faz muito tempo que nós temos 6 fases, que nós somos 6 pessoas numa só. Porque se você contar, quando você era bebê, você tinha um aspecto no físico, na sua formação, de uma forma. Quando você passa a ser criança, é de uma outra forma. Quando você passa a ser adolescente, é de outra forma. Quando você passa a ser adulto, é de outra forma. Quando você chega à meia-idade, é uma outra forma. Chega à velhice e a morte, pronto, 6. Né? É só você tirar foto, né? Fazer assim uma linha do tempo e você vai ver a mudança que você teve. Agora, Deus não tem essa mudança nem na sua aparência e muito menos na sua essência. E isso que é glorioso. Né? Portanto, o Evangelho é novidade de vida. Esses que dizem, isso é coisa de caduco. Ora, como é que era coisa caduco se no início fazia isso? Como o caso da igreja primitiva. É impensável viver daquela maneira, né? Em comunidade, um ajudando o outro. É muito complicado. É comunismo, é socialismo. Não. É evangelho, é realidade. Mas aquele tempo eles viam outros, eram perseguidos. Hoje nós não somos perseguidos. Hoje tem a legalidade do Estado. Hoje a igreja tem liberdade. Ok? Só que a essência do evangelho tem que permanecer a mesma. Tudo que eles fizeram no início tem que ser a mesma coisa hoje. Mas isso é configurar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Quer dizer, não, eu não vou fazer isso aí, isso é coisa de velha. Né? Isso é coisa de velho. Não, não vou fazer isso aí. Eu não vou, eu me santificar, eu orar. Orar é coisa. Eu estava vendo uma pessoa falando, eu sei que essa pessoa tem até alguns problemas mentais, e ela estava dizendo, olha, não vou orar, porque orar é coisa do sistema. A gente não precisa orar, não precisa dobrar joelho, não precisa clamar, nada disso. Deus sabe a partir do que a gente faz, colocando o eu, né, acima de Deus. E aí a gente fica pensando, né, realmente como o inimigo trabalha. E tudo por conta da iniquidade. Aliás, um outro pecado é exatamente isso, o egocentrismo. Você coloca o eu em cima de Deus. E por conta disso, você peca à vontade, você adultera, você entre aspas, né? Não estou dizendo você, estou dizendo as pessoas que assim cometem. E assim procede. Se a gente não vigiar, também está sujeito a isso. Você peca, você adultera, você mente, você calunia, você injuria, você comete feitiçaria, bruxaria, inimizade, porfia, inveja, etc. Tudo por conta do eu. E vai se multiplicando o pecado. E o amor vai cada vez mais diminuindo. Nas relações interpessoais, então, nem se fala. Né? Por exemplo, se você está bem vestida ou bem vestido, você é tratado de uma maneira. Eu conversava hoje de manhã com alguém nesse sentido. Agora, se você tem um maltrapilho, às vezes não é porque você não, de fato, não quer se vestir bem, é porque não pode. Ou porque às vezes você está num determinado serviço, né, que requer uma roupa mais simples, e não pode trocar. Se a pessoa te vê daquela maneira, vai dizer: epa, não quero me aproximar dessa pessoa. Mas se ela vê você naquele mesmo dia, com uma outra roupa, né? Ou com uma coisa bonita, etc., de acordo com a moda, então, opa. Sem falar de bens materiais, sem falar se você aparece com um carro novo, né? Com uma casa nova, e por aí em diante. Eles olham só para quê? Só para o seu externo. Tua essência pouco importa. O que você sente, o que você sofre, o que você passa, pouco importa. O negócio é você aparentar ter. Inclusive, até aquela sentença da mulher de César vem a calhar. Eu sempre falo aqui que não basta ser sincero. É necessário apenas aparentar ser sincero ou honesto. Né? Então você aparenta que tem alguma coisa. Até Provérbios diz, né? Tem muitos que aparentam ter alguma coisa não tendo nada, e outros aparentam não ter nada e tendo alguma coisa. É exatamente os cristãos, e foi o caso de Jesus. Jesus aparentava não ter nada. Era pobre, humilde, nasceu num estábulo, numa manjedoura, né? Veio uma família pobre, viveu numa cidade que tinha preconceito, que era Nazaré, ao ponto de o profeta do Natan dizer: pode porventura ver alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele era grande coisa.
né? O Rei dos Reis. Tinha toda a riqueza, todo o poder em suas mãos. Assim é o cristão, que está aqui como forasteiro, em terra estranha. Não tem? Tem a cidadania da terra, tem sim. Tem que, os seus direitos, mas a cidadania que prevalece nessa dupla cidadania ou nacionalidade é a dos céus. Porque você sabe, por exemplo, na terra nós temos a figura da dupla nacionalidade. E que uma, às vezes, vale mais do que a outra. Por exemplo, eu nasci no Brasil, mas se eu for morar nos Estados Unidos e lá conseguir, então, me naturalizar como americano e eu viver o resto da minha vida até a minha morte, qual é a cidadania que vai me valer? É a americana, apesar de eu ter nascido no Brasil. E nós, é quase a mesma coisa. Nós nascemos, né, vamos dizer assim, do pecado, ou viemos do pecado, ou não tivemos ainda a transformação em Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós deixamos o velho homem, né, ou o homem natural, e temos a configuração do homem e da mulher espiritual. Aí passamos à cidadania dos céus. E a partir de então, se nós permanecermos em Cristo, qual é a cidadania que vale? A dos céus. Apesar de nós ter também os direitos da cidadania terrena. Assim como eu lá nos Estados Unidos, se um dia visitar o Brasil, eu tenho os mesmos direitos de um brasileiro, porque eu sou brasileiro. Então a gente tem que analisar dessa forma. E nessa questão das relações interpessoais, é exatamente isso. Olha, até mesmo para você, às vezes, arranjar, né? Quem arranjou, alcançou a sua Rebeca, o seu Isaac, dê glória a Deus, né? Até o provérbio chega a dizer o homem que arranja uma mulher achou uma virtude, né? Achou grande coisa. Tem um homem, a mulher virtuosa, aliás, a mulher sábia edifica a sua casa e também tem um homem virtuoso. Tudo no temor do Senhor a coisa acontece. Mas hoje em dia está até difícil. O que você mais vê? Eu, quando me converti na igreja, e fui para a igreja, né? Me converti fora da igreja, aceitando a Jesus na estrada, na rua, depois fui para a igreja, ok. Aí comecei ali, aí ia pregar também, conhecer outros lugares, e o que eu via dentro da própria igreja, lamentavelmente, era muito adultério, muita falta de temor, muita falta de amor ao próximo. Casando aqui, dando um ano mais ou menos, casando hoje, daqui a um ano, menos de um ano, se separando. Muitos casando simplesmente para sair da barra, da saia da mãe ou dos pais, para ter liberdade. E aí, quando conseguia uma certa liberdade e até, vamos dizer assim, uma certa quantia de dinheiro, né, por conta do divórcio, que poderia lhe trazer, então separava. Isso tudo configura o multiplicar-se a iniquidade e o amor de muitos. Se esfriar, né? As coisas estão cada vez mais difíceis. As pessoas dão mais valor ao material do que ao espiritual. Dão mais valor ao dinheiro do que o próprio Deus, que é o dono do ouro e da prata. Que não precisa de riqueza alguma daqui da terra. O homem rouba, que a traça corrói, e que a ferrugem, aliás, que a traça rói e que a ferrugem corrói. Por isso que devemos já juntar tesouros nos céus, simbolicamente, que é dar valor a não material, mas sim ao espiritual, porque a cidadania que prevalece é dos céus. É claro que a gente tem que, né, se preocupar com o material, cuidar do nosso templo do Espírito Santo, né, fazer nossas obrigações aqui, etc. Mas não podemos deixar isso acima do que realmente é algo de valor. Mas, lamentavelmente, a gente vê dentro de igreja isso. E às vezes a gente vai falar algumas verdades e a gente sai como um sujeito louco, um sujeito que é retrógrado, né, perdão, que é antiquado, que é salgadão, que é ditador, etc. Mas é que está faltando, de fato, é o amor. É claro que a gente não pode ter um amor ingênuo. E 1 Coríntios 13 fala disso, as características do amor. E uma delas é não ser interesseiro. Relações interesseiras só pelo mero dinheiro, ou por oportunidades, ou por promoções, não é amizade. Muito menos um relacionamento de homem e de uma mulher. Seja um namoro, seja um casamento. Por isso que as coisas não dão certo às vezes, tanto no mundo e até mesmo na igreja. Porque o que vale é o amor sincero, sem interesses,
Ele não folga com a justiça, mas com a verdade. Veja que ele não folga com a justiça, mas com a verdade. Então, ele não é tão ingênuo assim, né? Ele não folga com a injustiça. A injustiça seria exatamente ser ingênuo, né? Ou não ser tão, vamos dizer assim, sábio. Enfim, ali tem várias características que nos faz pensar acerca. Não busca seus próprios interesses, não se ensoberbece, tudo crê, é benigno, enfim. Esse é o amor puro. Mas, repito, por se multiplicar a iniquidade, o amor puro de muitos, de Deus, que Deus coloca no coração das pessoas, aquele primeiro amor, inclusive, né, da conversão, ele acaba se esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim não é fácil. Mas o que é perseverar até o fim? É no amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo aqui mesmo. É não deixar esse amor se esfriar. Mas hoje em dia está muito complicado. Eu falava dos pastores. Quantos pastores aí famosos, que outrora, antigamente, era uma benção, hoje já não são mais tanto. Começaram no espírito, acabaram na carne, como diz lá em Coríntios. Pregavam contra a teologia da prosperidade e agora estão aceitando a teologia da prosperidade. Eu entendo que, à luz do Evangelho, temos prosperidade. O próprio Deus nos concede a sua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. No entanto, não é dessa maneira como é feita aí por esses pastores midiáticos que trabalham na mídia, de uma maneira bem apelativa, fazendo barganha com Deus. Olha, Deus, tu me dá isso que eu vou te dar isso. Olha, Deus, eu só te sirvo, tu me dá isso ou aquilo, né? Apesar de Jacó ter feito um voto mais ou menos nesse sentido, mas o que Jacó fez não foi para ele se enriquecer, foi apenas um voto para Deus lhe dar o livramento, a bênção, e uma coisa até simples, não é da maneira que é feita hoje. Você tem que dar a maior oferta, vão dar 10 mil para ajudar a obra entre aspas, né? A obra, a cúpula, a instituição e às vezes, lamentavelmente, não as pessoas carentes, necessitadas. E aí você dá 10 mil lá e dando 10 mil, aquele teu 10 mil, né, vai comprar uma benção. Você vai ter agora a cura, você vai ter agora a libertação, você vai ter agora a salvação, etc. Aí você vê os grandes homens de Deus, profetas de Deus, nunca cobraram nada. Quem era Eliseu? Eliseu tinha lugar para dormir. Foi aquela viúva que hospedou Eliseu. E ele agradeceu aquela viúva, lhe concedendo um desejo que ela tinha escondido, que era ter um filho. Depois aquele filho veio a falecer e Deus utilizou ele para ressuscitar o filho. Eliseu que repreendeu Geazi. Está cheio de Geazis aí dentro da igreja. Que se aproveitam da lã das gorduras das ovelhas da oportunidade. Diz o ditado, a oportunidade faz o ladrão. Aliás, ela nem faz o ladrão, ela revela o caráter da pessoa, o ladrão, né? O ladrão ou o sujeito é, pecaminoso ou hipócrita, etc. O que Geazi fez com relação a Naamã? Eliseu deu a profecia para Naamã: olha, faça aí 7 mergulhos no Rio Jordão, Deus vai curar dessa lepra. Naamã ficou meio assim, não quis se humilhar, mas depois foi. E foi abençoado. E Naamã chegou perto e disse: o que eu posso fazer para ti? Posso dar-te um presente? Posso dar isso? Posso dar aquilo? Ele disse: não, vai, em paz. Veja que é a configuração daquilo que Jesus disse: de graça receber e de graça dar. Não cobrou nada por aquilo que ele fez. Porque era de Deus, era para ganhar a alma dele, era para testificar do Deus de Israel a ele, a Naamã. E Naamã andando, o servo de Eliseu, Geazi, ouvindo toda a conversa. Vai atrás de Naamã. Olha, o Eliseu mudou de ideia. Ele agora quer alguma bênção sim, ele quer algum presente sim. Aí Naamã vê o que ele tem lá e dá. Mas o próprio Espírito de Deus já revela para Eliseu antes de Naamã estar perto dele. E aí Eliseu diz o seguinte: a lepra que estava sobre Naamã vai sobre ti, seu interesseiro, oportunista. Tá cheio de Geazi aí. E tem muitos que já têm até sofrido as suas consequências.
Aliás, não sei se é verdade, mas aquele sujeito norte-americano, o senhor Mike Murdock, que vinha aí fazer cruzadas no Brasil, que vinha participar do programa do Silas Malafaia, etc., pregava a teologia da prosperidade, talvez seja um dos expoentes dessa teologia, parece estar passando algumas privações, crises na área monetária, financeira, né? Quer dizer que ele vendeu tanto a mentira da teologia da prosperidade que o feitiço virou contra o feiticeiro. E agora ele estava passando pelo menos perrengue dos outros que acreditavam na ideia dele. Veja que a prosperidade que ele tanto pregava nem alcançou ele, porque é do homem. Jesus jamais veio trazer prosperidade para nós, meus caros, do ponto de vista humano. Jesus veio trazer prosperidade do ponto de vista espiritual, que pode, de fato, reverberar ou ir para outras áreas da nossa vida, como, obviamente, nossa área financeira, material, profissional, conjugal, social, etc. Mas o bem maior de Cristo é o lado espiritual. Jesus disse que o reino dele não é dessa terra. Jesus disse para não juntar tesouros nessa terra, mas sim nos céus, quer dizer, dar mais valor a coisas espirituais. Jesus disse que lhe daria a sua paz não como o mundo a dá. E a paz, se você for analisar diretamente no significado etimológico de paz, né, da sua raiz, que vem de shalom, não quer dizer só paz, tranquilidade ou ausência de guerra, mas quer dizer também prosperidade, felicidade. E não é como os homens dão, né? Os homens vendem várias coisas, vendem várias ideias e quantos estão comprando isso? Lamentavelmente. Comprando a ideia de que eu vou ser prosperado, custe o que custar. Aliás, tem um crítico que fala acerca disso, não vou me recordar o nome, eu já ouvi falar. Aliás, eu li algum artigo já faz muito tempo, que ele dizia exatamente o que acontece nessas igrejas em que as pessoas vão atrás desses profetas da última hora, de cura, de milagre, de bênção, de prosperidade, e profetada e tal. É porque, de fato, esses profetas entenderam, entre aspas, esses profetas entenderam uma coisa, que aquele que quer, ele quer custe o que custar. Então vamos desafiar ele, porque aí ele dá o dinheiro para nós aqui e nós vamos fazer com que ele faça guerra com Deus e ganhe a prosperidade. Ou seja, eles atraem exatamente aquele que está afim de ter uma vida nova, rica, mas que não necessariamente ele vem a ter o discernimento do Evangelho. Então, quer dizer, um sujeito que já é avarento por si só. O sujeito é avarento. Veja que, por exemplo, no caso de Judas é quase isso. Porque Judas já era avarento. Deus chamou ele. Ok, obedeceu o chamado. Mas muitos serão chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos configuram aqueles que permanecem no Evangelho. E no caso de Judas, ele nem entrou no Evangelho, quanto mais permaneceu. Porque ele continuou com aquela avareza no seu coração. Então, quer dizer, tem muitos que estão fora, que estão com aquela avareza. E aí são convocados por esses pastores aí, salafrários, falsários, enganadores, etc. E eles vão lá fazer a guerra, vão lá fazer a hora do desafio. Esse Deus que vocês servem tem que nos dar, senão Deus não é Deus, senão tu não existe, como já vimos aí. O senhor Edir Macedo e tantas outras pessoas, ou CIA, né, companhias mais fazendo, lamentavelmente. A eternidade está mais perto de nós imaginamos, verdade, glória a Deus. Só que para essa gente parece que até nem a eternidade não existe. Inclusive, o irmão Alan está aí, Deus abençoe, boa noite a todos, né? Eu já disse no início, já vai deixando o seu like. O senhor Edir Macedo, já que eu falei dele, saiu uma matéria já faz muito tempo, ele diz que, entre aspas, o céu era aqui, ao fazer a mansão para ele. Ele fez uma mansão para ele, não é uma igreja, é uma mansão dele. Para ele receber os pastores lá, para receber isso e mais aquilo, enfim, para viver, para morar. Parecida a de cantores famosos, riquíssimos, parecida de atrizes, atores, enfim, gente danada. Só você procurar aí no Google, tem várias fotos, inclusive, da mansão do Edir Macedo, né? Talvez é aquela ali que ele vai ganhar mesmo, né? Não é as mansões celestiais, é aquela. As
sua prosperidade, o seu reino, o seu galardão já é na terra. Enquanto os outros estão tendo galardão aqui na terra, e não vão ter no céu. Não é a questão de você ser rico que vai lançar você no inferno. Não é a questão de você ter bens, posses, propriedades. Não é nada disso. É exatamente você colocar o amor ao dinheiro e não fazer o bem ao próximo. E não ajudar quem está necessitado. E, de fato, não visar para o espiritual, mas sim para o material. Tá? Porque nós vimos servos de Deus abençoados, pelo menos no passado, né? No Velho Testamento. A igreja primitiva não tinha, obviamente, posse. Boa parte era pobre. Mas, de vez em quando, um ali aparecia que tinha algumas posses. Né? Vamos crer que Nicodemos se converteu. Nicodemos teria, possivelmente, algumas posses, porque ele era uma autoridade em Israel. Vamos crer que José de Arimateia se converteu, de fato, né? Porque apontam os historiadores, teólogos, que o fato de Nicodemos se preocupar com a roupa de Cristo, né? E não deixar ele nu, enfim, o corpo dele, e José de Arimateia ver um local para enterrar a Jesus, que eles teriam se convertido a Cristo. Vamos pensar que sim, eles eram homens. Será que foram para o inferno? Se aceitaram a Cristo de verdade? Não foram. Então a questão não é a riqueza, a questão é a falta de temor a Deus, olhar para o espiritual e não para o carnal, né? Colocando o espiritual acima, ou seja, colocar Deus acima de todas as coisas, e ajudar o necessitado. Para que eu vou querer uma mansão? Imagina só, para que eu vou querer uma mansão se o dinheiro dessa mansão, que deve, me parece que era até 40 mil metros quadrados. Imagina uma mansão de 40 mil metros quadrados, dá para fazer uma baita de uma igreja, um hospital, qualquer coisa nesse sentido. Mas para que eu vou precisar de uma mansão, eu e minha família, se eu posso, com o dinheiro dessa mansão, doar, ajudar os necessitados, acabar com a pobreza, com as desigualdades sociais, com as segregações, com tantas outras coisas aí que tem e que dá para fazer com boa grana, né? Com o trabalho filantrópico. Aí vamos fazer o trabalho filantrópico agora, na época natalina, né? Porque agora o espírito do Natal e paz, né? Não é só na igreja católica, muitas igrejas protestantes comemoram o Natal como o Natal católico e fazem algumas doações ou ajudas. Mas só nessa época, só no Natal, só na Páscoa e os outros dias, outros momentos, né? A pessoa que está morando na rua, por que não dá uma casa para elas? Os ricos que têm condições, né? Por que não ceder um terreno? Enfim, lamentavelmente é a ganância, a torpe ganância, que faz eles perder a bênção de Deus e faz eles criar essa desigualdade toda. Ainda que o reino nosso não é aqui, mas o certo, de acordo com a justiça divina, era que todos tivessem seus próprios bens, sua casa, tivesse emprego, tivesse saúde de qualidade e etc. Tá? É claro que a gente não pode focar muito para aqui, porque nós sabemos que somos passageiros. Mas também ficar aqui passando a vida toda sofrendo, também não seria do agrado de Deus. Ele compreende exatamente a nossa necessidade. Jó tinha tudo, perdeu tudo, depois Deus restituiu. Se fosse o problema dele ter tudo, Deus não teria nem restituído. Né? A gente também tem que pensar assim, não ser tão extremista agora. O outro extremo, né, o outro polo extremista, que é exatamente você querer que mais, 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 mais. Isso realmente é muito danoso. Enfim, meus caros, estou divagando aqui acerca de vários pecados. Né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, em vários âmbitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar ao fim a doutrina de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo, esse será salvo. Salvo do quê? Salvo, exatamente, da condenação ao lago de fogo, e também eu diria até salvo das consequências, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer, meus caros, que ele vai ser salvo, pessoa que temer a Deus, da ira de Deus, e também vai ser salvo de alguns problemas aqui na terra quando ele ama o próximo a si mesmo. Tá? Nós podemos pensar assim. Vai ser salvo, possivelmente, de ser preso, porque por conta da ganância, por exemplo, eu posso trabalhar de maneira fraudulenta, roubar, corromper, como nós estamos vendo aí muitos políticos envolvidos
em Lava Jato, etc., tudo por conta, né, do ouro gordo, tudo por conta da ganância. Se eles olhassem para Deus, se eles temessem a Deus, como eles mesmos dizem, não, eu creio em Deus, né? Nós vimos o Pezão estava lá na igreja do Silas Malafaia, eu creio em Deus aqui, nós até ajudamos aqui Eduardo Campos, Eduardo Paes, perdão, a construir esse templo aqui da Vitória em Cristo, da DEVEC, Deus aqui, agora está na cadeia. Que Deus? Primeiro é que Deus que ele estava se referindo, talvez o Deus Mamon, e se fosse o nome de Deus, o nome de Deus em vão, porque não tinha essência. Então, dá para a gente salvar, inclusive, se a gente perseverar até o fim da doutrina de Cristo, inclusive da cadeia, inclusive da vergonha, né, que esses sujeitos estão passando agora por conta dessa ilicitude, e por aí em diante. Eu ver o que o irmão está dizendo aqui. Glória a Deus, Alan Silva, a eternidade está mais perto, ok? Fala sobre o arrebatamento, se é antes ou depois da grande tribulação. Irmão, eu já falei numa outra live, mas eu não costumo falar. É o meu posicionamento, a Bíblia não é tão clara assim, né? Penso sim que vai ser antes, tá? Penso sim que vai ser antes da grande tribulação, porque Deus nos livrará da ira vindoura. Livrará o seu povo, o apóstolo Paulo que fala, tá? E se ele livra da ira vindoura, qual é a ira que Deus está nos livrando? A ira vindoura seria um castigo eterno? Ou também a grande tribulação? Pode ser o castigo eterno e a grande tribulação. Até porque de fato, o sentido teria nós passarmos por grande tribulação se a gente você já passa por tribulação, por aflições. Se já tem gente morrendo por nome do Evangelho, em países que não aceitam o Evangelho, que tem uma teocracia de uma outra religião, como na Nigéria e outros países, para se pensar. Enfim, esse é o meu pensamento. Tem muitas pessoas que se aproveitam dessa temática, né? Faz terrorismo, diz que vai ser durante, para você ter que se preparar. Portanto, nós estamos preparados para a morte e para o arrebatamento, porque se não vir um arrebatamento, pode vir a morte. Não está preparado, em ambos os casos. Então, essa questão de ser antes ou depois ou durante é irrelevante. A Bíblia não diz, olha, a igreja vai. Claramente assim, né? A igreja, está lá o versículo, vamos dizer assim, está lá em Apocalipse 20 e 30, né? Simbolicamente falando. A igreja passará pela tribulação e Jesus irá arrebatar a igreja durante a grande tribulação. Não fala. Não fala nem que é antes, nem durante, nem depois. E o posicionamento de ser antes é porque Deus vai livrar os seus. Né? Será que Deus tem prazer no nosso sofrimento? Para pensar, Deus vai provar mais nós que já estamos sendo provados constantemente? Né? Agora, correntes doutrinárias defendendo que vai ser durante, ou que vai ser depois ainda, né? Que vai ser mais cruel ainda, vão passar pela marca da besta, etc. Aí outras conjecturas, tá? E até sensacionalistas. Então, o fato é que até mesmo essa questão de multiplicar a iniquidade a modo de muito esfriado, que é que muitos têm se debandado ao quê? A histórias, a fábulas, a heresias, a doutrinas anátemas malditas, a doutrinas de espíritos enganadores e de demônio. Que às vezes é até mesmo essa questão aí de pré, durante ou depois da tribulação, né, o tribulacionismo, a questão de dizer que Deus é um só, que não é trino, né, que não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfim, isso só serve para dividir a igreja, essa é a grande realidade. Eu não sei, eu fico pensando, é bom a gente ter informação, mas eu não sei por que essa discussão, essa divisão com a igreja. A igreja pergunta, vai ser antes, vai ser depois, às vezes briga até dentro da igreja. Só falta dar biblada, né, biblada na outra pessoa. Lamentável. Né? E eu sei que isso já ocorreu, porque eu defendo a minha tese essa. Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo e pronto. O que nós vamos temer? Hã?
Quem não vão temer? Jesus disse, olha, não temeis, o homem tem poder para matar, tema eu que tenho poder para lançar a sua alma no fogo do inferno. Então, tanto faz como tanto fez, como já diz os outros, né, como já dizia, os mais antigos. Né? E essa procura incessante do conteúdo e se alimentar disso faz com que a pessoa até esqueça da Bíblia, nem leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia. Aos poucos, se não tem tempo, mas vai lendo os evangelhos, vai lendo as cartas paulinas, vai lendo Pedro, vai lendo Apocalipse, e pede o Espírito Santo de Deus para falar contigo. Ali você vai ter a revelação de pré-tribulacionismo, de tantas outras coisas, né? Aliás, talvez isso nem passe, porque para Deus até é irrelevante, para nós é irrelevante, porque eu fico nas palavras de Jesus, o dia, a hora, ninguém sabe. Jesus virá, é o que está posto, como um ladrão, virá como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Imediato. Não aconteceu. Ah, mas vai ser no tempo. Isso é uma discussão tamanha e histórica, porque desde a igreja primitiva já tinha algumas discussões nesse sentido. Mas é mistério, tá? Ficamos no Evangelho, mas eu creio que vai ser antes. Esse é o meu posicionamento. E respeito quem pensa que vai ser depois, quem pensa que vai ser no meio. Aliás, se nós formos falar no antes da tribulação, muitos vai ser durante a tribulação mesmo, porque vão ficar na tribulação. E aí, talvez só cortando a cabeça, só morrendo para ser salvo. Né? Como Israel vai ter também o seu destino para ser salvo. Vai ter, aliás, perdão, a sua oportunidade para ser salvo. Se Israel aceitar o evangelho, porque a grande tribulação, o fito dela, a finalidade dela é para trazer Israel para Deus. E também boa parte daquele que não aceitar o anticristo é a marca da besta. A finalidade é essa, trazer o arrependimento. Né? Deus manda a sentença, o caos, não querendo que aconteça. Né? E já provando, assim como aconteceu o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Porque o povo estava pecando por demais, e Deus já não tinha mais um controle daquilo, então vamos mandar o dilúvio. Mas só que o dilúvio, só para você ter uma ideia, o dilúvio poderia nem ter acontecido. Como assim, irmão? Não poderia ter acontecido. Se todo mundo se arrependesse, o dilúvio não ia acontecer. A mesma coisa, Sodoma e Gomorra, se todo mundo se arrependesse, a cidade não ia ser destruída. Nós temos o caso clássico de Nínive. Nínive era para ser aterrorizada, era para ser arrasada, destruída, e não foi, porque todos se arrependeram. Até os animais fizeram jejum, até as crianças fizeram jejum, andaram como, pranteando, em pranto, chorando, em cinza. E a mesma coisa é a grande tribulação. A tribulação é a maneira que Deus viu para salvar os judeus e aqueles que não crerem em Deus durante o tempo normal. Para ver se arrepender todo mundo ali naquela tribulação e não aceitar o governo do anticristo, vai vir Jesus, vai acabar com o governo do anticristo, né, que a Bíblia fala, que seria o conflito de Armagedon, vai acabar com o falso profeta, a marca da besta e tudo e pronto. E aqueles serão salvos. Por conta disso. E o que a Bíblia nos diz? Que Deus repreende, castiga todos quanto ama. É pelo amor que Deus está fazendo isso. Não é porque ele é cruel. É uma maneira para ver se o povo acorda. E você sabe que isso já é até uma questão até natural, ou corriqueira, né? Às vezes, se você for muito frouxo com seus filhos, por exemplo, eles vão fazer coisas que você não agrada. E às vezes você sendo enérgico, eles ficam ali exatamente, né, no prumo. Eles ficam de acordo com aquilo que você quer. Mas não que você quer ser assim. Você faz assim por bem deles. Assim é Deus, o nosso Pai, que entende muito mais do que os pais com seus filhos. Aliás, Jesus disse que com relação à bondade, né, a ser bom, bom não existe nenhum homem, só é Deus. E disse: se vós que sois pais sabe dar boas coisas para os filhos, imagina Deus. Imagina Deus. Deus jamais vai dar um filho que pede peixe e pedra. Deus jamais vai dar, por exemplo, um filho que Deus sabe até a sua necessidade. Jamais vai negar a salvação para aquele filho que está pedindo, que está lutando para ser salvo. Ele vai negar para aquele que não quer, que é relapso, que se debandou, que de fato quer mais saber dele. Mesmo assim, esses
Isso, a questão da. Agora parece que está vindo até a revelação de exatamente do que é isso, a grande tribulação. A grande tribulação nós podemos comparar com a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo. Deus não tinha amor naquele, o pai, naquela parábola tinha. Ao ponto de ele esperar que um dia o filho ia voltar. Ele saiu da casa paternal, dilapidou os bens de Deus, etc. Mas voltou. E o pai recebeu gostoso, mas até com os seus filhos que já estão na casa. E assim, a questão da grande tribulação é isso. É para trazer aqueles que talvez desviaram do caminho, aqueles que tinham sede de salvação e não conseguiram, os judeus que vão se arrepender e ver, não, é Deus, esse Messias que nós adoramos, ele não era um Messias verdadeiro, esse é o Jesus verdadeiro. E agora todo mundo está com medo. Não precisa ter medo, receio, já digo. O terceiro tempo. Meus caros, ali na questão do terceiro tempo tem um viés espiritual, não vou dizer que não, mas tem um viés político-social. E de caos também, né? Por conta desse viés social. Por quê? Hoje, o atual, que seria atual, ou o atual Templo de Jerusalém, é onde está a Meca. O que é a Meca? A Meca, vamos dizer assim, que é a igreja dos muçulmanos, dos islâmicos. E o que pretende esse terceiro templo? Destruir essa Meca e criar ali onde que era o segundo templo de Jerusalém, naquele lugar. E por isso que vai dar o conflito, porque em Israel se tem bastante muçulmanos, bem como judeus. É quase que dividido. Ainda temos a questão lá da Palestina, né? Que era para ser parte de Israel, mas não é. E tem essa divisão dos muçulmanos aí, que vieram de Mohamed, né? Que é lá na língua deles, que é Maomé. Eles só creem em Maomé. Isso em 500 ou 600 anos depois de Cristo. Que Maomé criou essa religião. Tá? Ele só acredita em Moisés e um pouco da lei de Moisés e no que o profeta Maomé falou. O profeta Maomé falou, está falado. E ali tem a Sharia, que é a lei deles, tem o Alcorão, né? Mas que vale até mais a Sharia. E o que ocorre? Vai dar um conflito entre eles, uma guerra até mesmo, porque eles não vão querer tirar o templo deles ali, não é verdade? Eles vão lutar e vai ter um conflito grande. Então aquilo pode culminar exatamente numa perseguição ou algo nesse sentido. Né? Ficando ali, pode envolver outros países, pode envolver, até essa questão da embaixada pode, mas também a gente pode criar o caos, achar que ali vai configurar talvez o fim de tudo. Não necessariamente, pode acontecer outras coisas. Porque eu já disse, as coisas quando são muito reveladas, não necessariamente acontece. Ali tem a figura do anticristo, que pode ocorrer, porque o terceiro tempo vai ter que ter o Jesus, vão esperar o Jesus vir, né? Tem a questão lá da novilha vermelha, né? Tem que ter preparada, porque conforme manda lá Levítico. E eles estava falando de Israel e já ia esquecendo disso, eles estavam essa semana, e vai ser agora dia 10 de dezembro, eles vão preparar o ritual do altar, tá? Estão fazendo o altar, já preparando o templo. E isso, só esse ato, a própria prefeitura de Jerusalém, as próprias autoridades já estavam temendo que pode haver uma represália dos muçulmanos. Porque, estão pensando em tirar, estão criando lá. A própria ideia de criar um novo templo, ou se falar nisso, já causa uma divisão, um caos, porque ele sabe que para criar o templo é ali. Vai ter que derrubar aquela Meca. Ele não quer perder espaço, né? Então vai ser um conflito entre essas duas religiões que a gente for analisar. São duas religiões abraâmicas. Vier de Abraão. Vier de Abraão. Tanto o judaísmo como o islamismo, ou muçulmano. Também, obviamente, o cristianismo. E me parece, se eu não estou equivocado, que o lado do judeu, isso até é uma briga que configurou, né? Desde a época do Velho Testamento. Nós temos aquela que é o filho de Abraão, ou Isaac, que era da escrava, e o outro da mulher própria, né?
Exato, é de Abraão, né? O Ismael e Isaac. Se você for estudar a história, você vai ver que aqueles que estão para o lado dos islâmicos ou muçulmanos, né? E a questão da Palestina está envolvido com a descendência de Ismael e a dos judeus envolvido com a descendência de Isaac e Jacó, que configura Israel ali. Então veja que já é uma briga, já desde aquele tempo bíblico, confirmando ali a profecia, tá? Veja só. É o contraditório, a dicotomia ali, é o problema. Então você tem que analisar tudo isso. Então, pode ocorrer, pode ser, mas não é bem assim também, tá? Jesus Cristo está voltando amado, me alegre por ver vós se santificando mais, mas com o rosto limpo e o cabelo bem cortado. Vejo que sobre vós a dupla honra, que Jesus o abençoe. Irmão, o irmão já havia alguma coisa, o irmão colocou lá em meio. A paz do Senhor, sou do estado do Pezão, Rio de Janeiro. Há um tempo atrás ele ficou reclamando da aposentadoria de 5.000 reais que ele iria receber. Ele disse que não daria para ele viver com esse valor. A Érica Firmino. Pois é, que lamentável, né? Alan Silva, muito bem explicado, amém. Ok. Mas a questão do Pezão já estava falando ali, era da hipocrisia dele, né? Visitar, ter apoio do Cílio Malafaia e tal. Enfim, o Rio está vivendo um caos. Aliás, não é só o Rio. Se nós for analisar, fazer um pente fino, eu acho que é todos os estados do Brasil. Tá? Até aqui no meu estado também, o último governador, ainda bem que perdeu, estava até envolvido aí com alguma coisa da Lava Jato. Nem sei o que vai ser. Agora vai perder. Agora vai talvez complicar para o lado dele, porque vai perder o foro privilegiado. Né? Então, irmão, ali a questão de Israel é muito complexa, tá? Mas que pode surgir dali, né? Porque vem um anticristo, enfim. Aí eu tava falando hoje eu falei de Macron, né? Sério que o Macron, o anticristo, o Macron tá para ser impeachmentado da França, porque eles não estão mais aguentando o custo de vida na França, não estão mais aguentando a alta taxa nos impostos, a questão do diesel lá, do combustível, também não aguento mais os imigrantes, né? Porque a França não combateu, entre aspas, ou não fez o controle ou não colocou o freio com relação aos imigrantes, que hoje na França tem mais gente de outros países do que os próprios franceses, e isso virou um caos lá, ao ponto do Macron ser presidente, que não é francês, é um judeu. Vai ser ele porque tem toda aquela... Meu Deus, as coisas não são bem assim. E é tudo uma construção assim meio que atabalhoada, né? Complicada. Então a gente tem que ficar mais no evangelho e quem quer que seja, olha, esse é para cumprir a palavra, vai cumprir, independente de quem quer que seja. Mas eu tenho certeza, não absoluta, mas tenho certeza, que o Macron não tem nada a ver com essa questão de anticristo. Que pode surgir outros anticristos. O espírito anticristo está aí, mas pode ser um outro. E tem tantos aí para ser. Né? E depois, para que a gente vai se preocupar isso se a Bíblia dá a entender, e eu sou adepto dessa corrente doutrinária, que nós não vamos passar pela tribulação. O governo do anticristo é para a tribulação. O irmão Jesus está voltando a mão, agora no sente o rosto limpo, cabelo cortado. Irmão, essa questão de questão estética aparente, isso aí não impede ninguém de salvação, ainda que o irmão venha discordar de mim. Eu entendo, o irmão mandou um e-mail para mim, eu já li, muitas coisas eu concordo com o irmão, mas isso não tem respaldo. O próprio Jesus usava barba. Se Paulo diz para nós sermos imitadores, assim como ele era de Jesus, qual é o problema da barba? O próprio Paulo tinha evidência que usava barba, que era um costume dos judeus, e ficou para a igreja primitiva. O cabelo comprido é que não, porque era desonra à natureza. Tá? Isso não quer dizer nada. Estude a história. Eu vou colocar um vídeo, irmão, aí no canal. Eu fiz um estudo acerca da barba, porque também já faz algum tempo isso, tá? Eu fiquei assim, um pouco querendo saber, curioso, né? E até com uma certa dúvida. Será que é? Que não é? E eu, pela história, comprova isso. Então a história é mentirosa? Não. Aliás, o povo de Israel, por que o povo de Israel começou a usar barba desde o início? O povo de Israel sempre foi barbudo, os homens, para diferenciar das mulheres. A barba diferencia das mulheres.
Há outras culturas, outros povos, como os egípcios, não usam barba. Você vê algum egípcio usar barba, né? E quem era o Egito? Inclusive, eles usam até rímel, né? Pinta os olhos, e eles raspam a cabeça, para diferenciar dessas culturas pagãs que adoravam outros deuses, como no caso do Egito, adorava o deus Sol, né? O deus Horus. Então, a barba, para diferenciar. E também para diferenciar não só dos povos, como também das mulheres. Porque senão fica uma espécie de androginia. Imagina no Egito, o homem com cabelo cortado, pintado os olhos, sem barba. De longe pode ser aparecido ou aparentado como uma mulher. Né? E no caso dos judeus, um homem bem sem barba, né? De longe também, que naquela época, às vezes, quando o sol era muito escaldante, eles usavam um lenço, tem até um nome, uma espécie de um véu, assim, como você vê aí, que é uma tradição, inclusive, que eles pegaram, do Velho Testamento, os próprios muçulmanos. Você não vê o sheik todo tapado, aquela veste toda branca, tipo, que nem um avental, né? Até lá embaixo no joelho, e colocam, não me lembro, não sei se tem um nome aquilo, né? Tipo uma burca, não é burca, é outro nome. Porque para o homem é um outro nome, para a mulher é burca, né? Coloca a tampa aqui, era isso que os homens usavam. De longe, sem barba, pô, deve ser uma mulher, porque as mulheres também usavam quase a mesma veste. Então, irmão, falta sabedoria, estudar mais as coisas. Não é pecado estudar, não. A Bíblia diz examinar tudo e reter do bem. Examinar tudo, não tem problema. E outra, a Bíblia também diz, conhecer é para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E isso também é conhecimento do Senhor Jesus, porque se Jesus usava a barba, qual é o problema? O problema que a gente tem que analisar é o seguinte: você também deixar a barba muito grande, você vai ser, hoje em dia, comparado com quem? Com um judeu, né? Porque o judeu usa a barba grande. A igreja ortodoxa católica também usa, o papa da igreja, que é uma divisão na própria igreja católica, usa uma barba desse tamanho. Já o papa da católica apostólica romana não usa barba, não pode. Ou se pode, é bem rala, não pode ser aquele barbão, porque senão vai configurar outra igreja católica, que essa daqui é do Ocidente, aquela lá é do Oriente. Então é muita falta de coisa, aí fica condenando. É isso, isso aí é legalismo. Isso aí é doutrina de fariseu. Isso impede muito de ir para o céu. Ah, porque não tem barba, vai para o inferno. Ah, isso aqui não quer dizer nada, eu posso andar assim e ir para o inferno. O pezão não tinha nenhuma barba, está lá preso. Não era o santo, não estava com o Silas Malafaia? Quer dizer alguma coisa isso aqui? Não quer dizer nada. Eu fiz, por que que eu fiz a barba? Porque, de fato, tá calor. Eu moro num estado que é muito calor, mas que muitos pensam que Santa Catarina não é calor. Quando chega no verão, é calor. Chega a dar, aí em dezembro, janeiro, calor quase que no Rio de Janeiro, quase igual ao Rio de Janeiro, 40 e poucos graus. Tá? Não moro numa cidade próxima de praia, por isso que é mais calor ainda. Aliás, é próxima de praia, mas não é na praia. E isso aqui dá uma coceira e fica tudo banhado, então tem que tirar. Eu geralmente uso a barba é mais no frio. E outra, a barba protege isso. É comprovado medicalmente, né, ou pela medicina, melhor dizendo, que ela protege inclusive de você receber cachumba, de você ter doenças nas suas próprias cordas vocais, enfim, estude mais. Não fica preso a uma cachola, não fica alienado, porque isso aí é ficar alienado. Aí você não pode ficar preso a essas coisas. Isso é um costume. Inclusive, leia a tradição da Igreja Assembleia de Deus. Como a Assembleia de Deus proibiu o uso de barba. A Assembleia de Deus que é muito antiga para fazer eu já adianto que ela fez isso para fazer essa diferença dos judeus, inclusive, ao ponto deles poderem usar o bigode, né? O bigode às vezes é utilizado, se tiver alguma deformidade, enfim. Então eu tenho um estudo que fala de tudo isso aí, sabe? Então a questão disso aqui não importa nada. Às vezes eu fico pensando assim, só Deus para ter misericórdia, mas é que acontece o seguinte, com todo respeito ao irmão que falou ali, é que o costume de antigamente é assim, né? O costume era esse. Por exemplo, o meu avô, que se fosse vivo tinha 103 anos, nasceu em 1916,
e criado na doutrina católica, a doutrina católica tinha isso também, ele usava bigode, né? Só bigode, e tinha a questão de sempre usar roupa social. Só quando ia dormir que ele não usava o traje social, né? E para dormir, às vezes, ele usava só a roupa de baixo, né? Mas era o costume. Hoje em dia, ninguém usa praticamente roupa social, né? É um costume. Eu falei hoje, acerca aqui na mensagem, já estou caminhando para o final, da questão do que Deus não muda. Mas não é na questão de Deus mudar na roupa, porque Deus nem tem roupa. A roupa de Deus é santa, pura, né? É uma veste branca, simbolicamente, como João viu na ilha de Patmos, tá? Mas Deus não tem roupa. Agora nós temos que ter roupa e tem que mudar de roupa, porque se não mudar de roupa, né, fica a mesma pessoa. Ou se não lavar a roupa, fica catingando, né? Ou se não fazer a higiene, dá problema. Deus não precisa trocar de roupa. Ele tem só a dele lá. Ele tem um corpo angelical. Então Deus na sua essência não muda. Agora nós, a roupa tem que mudar. O comportamento tem que mudar. Imagina eu usar uma roupa agora lá da década de 1900 e lá vai cacetada. Aquelas roupas apertadas, as mulheres com aqueles espartilhos, né? É, não tem como, é um costume. Que naquela época se fazia assim, porque era o que tinha. Era o que tinha, quer dizer, as próprias costureiras lá, enfim, o trabalho têxtil, né, de fazer roupa, era aquele. Depois já avançou e teve outros. Né, e teve outros aí, vem a indústria da moda, né? Cada vez mais desnudando as mulheres, né? Aquela coisa toda. Isso já é um extremismo. Estou falando disso. Eu estou falando que outras coisas mudaram. Por exemplo, essa roupa aqui dificilmente existia na época. Se existia, era um tecido muito mais pesado. Então, isso não tem problema nenhum. É um avanço normal da história. Então, enfim, outra coisa, irmão, vou dizer uma coisa para ti. Você acha pecado, né? O cara tá com barba. E por que que não é pecado o cara ter barba? Não, é só para pensar. Talvez o irmão nem esteja aí. Depois eu vou falar de outras coisas. Mas é para o irmão, talvez o irmão veja o Jesus Cristo, só o Senhor salva, né? Como é que é? Jesus está voltando. Por que que o homem tem pelos no braço? Hum? E a mulher não tem? Então, se eu tenho que rapar o cabelo da barba, porque também na mulher não vem cabelo na barba, né? Eu teria que rapar o meu corpo todo? Não é lógico isso? A Bíblia fala de cabelo crescido, ela não fala de barba. Barba e cabelo é uma outra coisa. A barba não é extensão do cabelo. Barba é cabelo no rosto. Cabelo é cabelo na cabeça. Aliás, cabelo é pelo na cabeça. Barba é pelo no rosto. Hum? Se nós for nessa lógica, então eu tenho que andar todo rapadinho. Eu tenho que rapar do braço também, porque aqui também é cabelo. Ó. É pelo no braço. Lá nas partes íntimas também é pelo, é cabelo. Você já parou para analisar o mesmo pelo do cabelo, que quase tem a mesma igualdade? Né? Da barba mesmo, da barba, até eu estava vendo, que eu vi, é parecido com o cabelo meu que eu tenho sobre os meus braços. Enfim, que Deus lhe deu o amadurecimento nesse sentido. E essa questão também do legalismo aí, de multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriado, né? É terrível isso também, porque as pessoas se apegam, que nem o fariseu se apegava ao mosquito. Colhe um mosquito e engole o quê? Um camelo. Para eles o certo, e já falo de todos, é estar asseado, como os penso, sem barba e cabelo cortadinho e tal. Né? Mas se eu tiver com meu coração podre, pouco importa. Se eu estiver agradando eles aparentemente, tá tudo certo. Mas se eu estiver adulterando, fazendo qualquer coisa em oculto, não tá. Hipocrisia. É claro que eu sei, por exemplo, que você vai trabalhar alguns trabalhos que você tem que ter um traje, né? Tem que ter um cabelo cortado, às vezes tem que ter, não ter muita barba, ou se a barba, se tiver a barba, uma barba mais feita e tal, enfim. Eu já falei essa temática lá em moralidade e legalidade, tem aí no conteúdo. Então, meus caros, a gente vai encerrar, porque a gente até fugiu da mensagem. Deus abençoe os irmãos. Pensar acerca disso, multiplicar a iniquidade, o amor muito tem esfriado. E o pecado, o que é o pecado? É Ralph.
E quais são os pecados que a gente mais vê? São aqueles que a nossa carne tem vontade, as obras da carne, como está lá em Gálatas. É interessante que lá nas obras da carne, né, que é uma obra carnal, que é pecado, lá não diz que usar barba seja pecado, né? Lá diz que sim, inimizade seja pecado, emulação, que é um conflito, que é uma luta, seja pecado, obra da carne, né? Diz que inveja é, que adultério é, que mentira é, e por aí vai. Então vai pensar. E sejamos perseverantes até o fim. Perseverante exatamente na obra do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Eu sempre falo disso, né? Já está até, entre aspas, não chato, mas é até muito monótono, repetitivo, mas é necessário para que venha a ser, de fato, desmistificado uma série de mitos que colocam muita carga sobre a pessoa e oprimem muita pessoa. Porque você hoje em dia vai falar com um ímpio, né? O ímpio diz, isso aí o cristão não pode fazer, isso aí o crente não pode fazer. É só não pode, não pode, não pode, não pode. Porque ele tem aquela visão distorcida, aquela ideia estereotipada, o estereótipo. Como é que é o crente? A mulher tem que andar de saia, aquele saião, a mulher tem que andar toda assim. O crente, do evangelho, dos evangélicos, da igreja protestante, mas o crente da palavra não precisa exatamente isso. Aliás, se a gente for analisar para esse padrão, então, nós temos o católico, as freiras, os padres, que tem aquele traje, nós temos os crentes que usam aquele traje, nós temos os muçulmanos. Aí eu pergunto, boa pergunta interessante, né? Você pega as freiras, os padres e enfim, os bispos, cardeais e papa e tal. E pega a mesma cúpula dos muçulmanos. Eles usam praticamente a mesma roupa indumentária, né? Talvez a única diferença é o aspecto da barba, porque eles usam barba. E pega os cristãos, eles usam quase a mesma roupa. Qual é a diferença? Depois, se nós pegarmos os judeus, os muçulmanos, porque os judeus também tem alguns que usam os aventais brancos, e os muçulmanos são parecidos. Costumes, cara. Tem que diferenciar doutrina de costume. Doutrina do Senhor é uma coisa, o costume dos homens é outra. A Bíblia fala o seguinte, que a igreja de Deus não tem o quê? Os tais costumes. Do quê? Dos homens. Costume dos homens, essa coisa que passa, transitória. Que na década de 200, 100, aliás, de 200, 300, 400 anos atrás, a ideia, por exemplo, da indumentária era uma, e agora é outra, né? A igreja de Deus não tem esses tais costumes. Agora a igreja tem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Quais são os bons costumes? Adorar a Deus sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Pronto. Enfim. Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, né? Se inscreva no canal se não é inscrito. Perdoe aí se ofendi alguém, mas a verdade tem que ser dita do que doer. E até um choque para quem ainda não compreende isso. Aliás, a religião coloca tanta culpa na vida da pessoa que é lamentável. Aliás, eu estava falando hoje para uma pessoa, isso é para encerrar, que eu me converti e nem precisava ir de igreja para continuar meu convertimento, porque igreja não salva, instituição não salva, né? Com todo respeito àquele que vai, às vezes eu também visito algumas. Aí eu estava falando disso e ele disse, eu entendi que era na igreja que eu ia ser abençoado, salvo. E aí a gente estava falando acerca disso, era verdade. A religião coloca tanta culpa na pessoa que é o seguinte, por exemplo, a minha tem essa questão exacerbada de usos e costumes. Eu não poderia usar short. E quando eu me libertei, poderia usar o short, comecei a usar, né? Eu não só sofri com a culpa que eu tinha daquilo, que dá aquela questão assim de parece que você está pecando, é um pecado mórbido, você vai para o inferno por causa disso. É as próprias pessoas te rotular que você é um pecador, que você está errado e querer forçar, não faz isso, que tu está caminhando o caminho do inferno. Era a família, era gente ímpia até falando. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que criaram com isso? Aí eu fico pensando, será que não enxergo que para Deus não existe problema com nudez? Se Deus tivesse problema com nudez, ele não tinha feito Eva da costela de Adão. Deus viu Adão como ele é. Ao fazer Eva, viu também Eva. E eles andavam nu no paraíso. Deus tem problema com nudez? É isso.
Se o short configura uma nudez, para mim não é a nudez, porque aparece duas pernas, um cabeludo, ainda por sinal. Né? A mulher pode aparecer a sua perna, o homem não pode aparecer a sua perna. Olha que coisa interessante isso, né? E contraditória, né? Muita falta de conhecimento. A mulher pode aparecer, aí vejo, tem mulheres que não chegam a fazer a depilação nas pernas e aparece as pernas cabeludas. Então a mulher pode aparecer a perna cabeluda e o homem não pode aparecer a perna cabeluda. Jesus amado, paciência, né? Só, eu não digo um culto, vai para uma igreja tem que estar num traje mais social, que não vai lá de sunga, a mulher não vai de biquíni, não deve ir, né? De uma roupa extravagante para impedir que os irmãos adorem a Deus de verdade, os irmãos também não vão, e eu, quando vou para templo, ainda até em calor, dificilmente eu ia de short, ia de fato de calça. Agora, você em casa, né, chega, os costumes dos homens escravizam as pessoas, irmão, que é verdade, escraviza e coloca uma culpa em ti, como se você fosse para o inferno e fosse a mulher, o homem mais miserável da face da terra. Como se Deus não tivesse mais amor por ti e não te salvasse. Eu vivenciei isso. Aliás, eu ia colocar aqui um quadro, mas talvez muitos vão entender de uma maneira equivocada, já vão se desescrever, vão chamar eu de herege, etc. E já fiz há muito tempo, que eu falo do mal da religião. O mal da religião para você entrar, o mal da religião para você permanecer e o mal para sair. Eu falava disso, dessas experiências, inclusive. Mas isso, claro, ressaltando que é a religião dos homens, não a religião de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é falar mal do próximo e que é se abster da corrupção do mundo e visitar os órfãos e as viúvas, como Santiago nos fala, né? Então, escraviza. Aí eu estou em casa sozinho, eu não posso dormir sem camisa, porque eu vou para o inferno, porque Deus tem problema com a minha nudez. Eu não posso. Meu Deus. É cada exagero, é cada extravagância, e o povo fica escravizado com aquilo. Né? Aí depois, assim, ó, o que acontecia de hipocrisia? Por exemplo, na minha instituição, né, nós tínhamos uma figura de uma liderança, a sua liderança até andava de acordo com o que ele pregava, só que seus filhos podiam pintar e bordar, fazer tudo quanto é tipo, inclusive de sacanagem, sacanagem mesmo. Sacanagem mesmo. E aí, tinha um, por exemplo, que cometeu 3 quartos adultério. 3 quartos adultério. E segundo até o próprio regulamento da instituição, ele poderia só voltar a pregar depois de 4, 5 anos. Voltava de 2 em 2 anos. Era que nem eleição, de 2 em 2 anos ele fazia o adultério dele e voltava. Aí eu ficava pensando, o que adianta aquela roupa? O que adianta não usar short, não usar nada, mas só em adultério? Fardo que nem eles mesmo podem carregar. É lamentável. Bom, vou encerrando aí. Deus abençoe e já me perdoe aí pelo meu desabafo. Tem coisa que eu não consigo assimilar mesmo. Imagina para Deus, né? Enfim. E outra coisa para encerrar, essa questão de nudez. Por exemplo, a minha avó, tem a foto aqui, né? Eu sempre falo dos meus avós porque eu fui criado por eles. A minha avó morreu nos meus braços. A minha avó era cristã. Quando nós levamos ela para o hospital para ver se ainda tinha pulsação, se ela estava viva, lá ela caiu, que já estava morta mesmo, né? E quando ela caiu, o próprio, aqui a roupa, né? Ela estava com uma roupa cheia de botão, arrebentou e ela ficou com isso aí de fora. Aquilo ali é um escândalo, né? Aquilo ali, cristã, morreu. E se, por exemplo, no caso de Esteban morreu, estava pelado. Ali, ele até diz, né, ó Deus, não impute esse pecado. Num ato de temor, que ele se sentia vergonhoso. Mas não era vergonha diante de Deus, é talvez vergonha do próximo. De ver aquela nudez, ou até ter algum desejo pela nudez dele. É uma outra configuração. Né? Mas o que nós somos? A nossa nudez. Quando nós morremos, o que nós somos? Podridão, mas podridão. Enfim. Tudo é puro para aquele que é puro, tudo é impuro para aquele que é impuro. Essa é a grande verdade. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Dê o seu like. Aliás, quando eu sempre falo de escrever, a pessoa diz escreve, porque, enfim. Mas Deus vai abençoando aqui. E se puder ajudar o canal aí, abaixo tem os links para ajudar o canal, tanto com contribuição, por e-mail, etc. Fale conosco, que Deus abençoe e até a próxima. Encerrado.